Bom dia a todos, diretamente aqui do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. Eu peço que Deus estenda a sua poderosa mão sobre a sua vida, a sua família, para arrancar todo e qualquer mal que esteja tentando roubar a sua paz. Seja um problema familiar, um problema de saúde ou um problema econômico. Meu Deus, estenda a tua mão e repreenda a ação de todo e qualquer encosto que esteja tentando impedir esta pessoa de te glorificar, pois eu repreendo e ordeno que saia todo mal e que você receba força, saúde e segurança, disposição para fazer a vontade de Deus, pois ela sempre será boa, perfeita e agradável. E você que crê, diga amém. Eu creio. Muito bom dia mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, diretamente do Templo de Salomão, mais precisamente do Jardim das Oliveiras, esse lugar tão especial que você deve visitar quando você estiver aqui em São Paulo. Vamos dar continuidade à leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ao versículo 1 ao 11, do 1 ao 11, quando fala sobre Ananias e Safira, que vendo o exemplo dos outros que estavam com um só coração, uma só fé, uma só alma, e sacrificando voluntariamente, quiseram seguir este exemplo, mas com engano, quiseram seguir este exemplo, mas de forma religiosa. Diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, quer dizer, da chácara, do campo? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, quer dizer, morreu no ato. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ananias, com a sua esposa Safira, tinha uma chácara e, vendo os outros sacrificar, quiseram também fazer o mesmo. Só que eles não fizeram movido por uma fé sincera, uma fé sacrificial, uma fé espontânea, uma fé de entrega, em querer glorificar, servir, ganhar almas por meio daquele dinheiro, por meio daquela chácara que seria vendida. Então o que fizeram eles? Eles combinaram: vamos vender e reter parte do preço. Vamos colocar só uma parte aos pés dos apóstolos a serviço da obra de Deus, e a outra a gente retém para a gente. E o Espírito Santo revelou isso a Pedro e disse: Ananias, por que você está fazendo isso? Por que você fez isso? Por que permitiste, disse ele, que Satanás enchesse o teu coração? Quer dizer, é a gente que permite ou não Satanás encher o nosso coração. Satanás, que é Mamon, que é o pai da mentira, que é materialista, vaidoso, e que usa destas coisas, não que ele precise, mas que usa dessas coisas como o ouro, a prata, a fama, a vaidade, posição e tantas outras coisas para seduzir o coração humano, para que a gente seja reprovado. Mas é a gente que decide se ele vai encher o nosso coração ou não. Ananias conhecia a verdade. Ananias era batizado, inclusive, nas águas. Mas Ananias não era cheio do Espírito Santo. E por isso, ele manifestou uma fé religiosa. Veja, amigo, amiga, a importância de você não se deixar influenciar. Você não pode fazer as coisas porque os outros fazem. Você tem que fazer porque a sua fé pede que você faça. E aí você vai fundo. A maioria das pessoas estavam sacrificando. Mas isso não significava dizer que ele tinha que sacrificar. Ninguém era obrigado, ninguém é obrigado. Mas ele quis fazer isso para demonstrar que também estava na fé. Que também era um crente.
em Jesus, se é que eu posso dizer assim. E Pedro disse: olha, Ananias, se você tivesse vendido e tivesse retido o valor, qual o problema? A chácara é sua, a herdade é sua. E se você não quisesse vender, apenas manter a sua casa, qual o problema? É sua. Deus não precisa de nada. A igreja é sustentada pelas ofertas, pelos dízimos, pelos sacrifícios, mas que tem que ser oferecidos voluntariamente, com alegria. E é algo entre você e Deus. Você não tem que combinar isso com ninguém. Ele combinou com a mulher de enganar a igreja, enganar a liderança. Mas a igreja tem um dono, e o dono da igreja não é o bispo A, B, C, não era o apóstolo A, B, C. O dono da igreja é Jesus, que é o cabeça e que sabe de todas as coisas. Então eles foram reprovados e por isso morreu ao instante. Então, meu amigo, quando Deus lhe revelar algo para sacrificar, vá fundo, pode sacrificar, Deus não vai deixar faltar. E quando Deus não lhe pedir, ainda que os demais estejam sacrificando, não faça, porque também será hipocrisia da sua parte e você vai comprometer aquilo que você está sacrificando e ainda a sua própria vida, que é o mais importante. E por isso muitos morreram e morrem, porque querem fazer os propósitos ou querem sacrificar, mas do seu jeito, com intenções pessoais, e isso desagrada a Deus profundamente. Então afirma o texto, versículo 6, e levantando-se os moços, cobriram o morto, Ananias, e transportando-o para fora, o sepultaram. Levaram e o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Entrou agora Safira. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Aquela chácara? E ela disse: sim. Quer dizer, mentiu, confirmou a mentira do marido. Portanto, então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos consertastes, quer dizer, entrou em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vocês estão brincando? Estão pensando que o Espírito Santo não sabe das coisas? Vocês estão pensando que o Espírito Santo, que é o dono da igreja, ele não conhece os corações, as mentes? Ele não sabe o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Pedro disse: olha Safira, olha aqui, esses rapazes aqui, ó, que acabaram de chegar, eles estão voltando, sabe de onde? Do cemitério. Acabaram de sepultar o teu marido, e eles vão te sepultar também. Você mentiu, não foi a mim, não foi aos outros, vocês mentiram ao Espírito Santo, que se vocês ofenderam a Deus. Pedro disse, e logo, diz aqui o texto, caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Meu amigo, minha amiga, trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas você não deve conhecer que disseram ou dizem: eu já sacrifiquei, eu já dizimei, eu já ofertei, eu já orei, eu já jejuei, eu já li a Bíblia, eu já fiz corrente, eu já evangelizei, mas hoje estão mortos. Hoje são pessoas desanimadas, frias, mornas, pessoas que criticam essa fé bíblica. Está aqui, ó. Olha aqui a fogueira santa, olha aqui os propósitos da Igreja Universal, aqui, ó, registrado há mais de 2000 anos no livro de Atos dos Apóstolos. Isso é a fé que pede. Essas pessoas que criticam, infelizmente, elas manifestaram uma fé religiosa, a exemplo de Ananias e Safira. Ananias e Safira, e sofreram as consequências, e eles também estão sofrendo. Mas eu não tenho que cometer este erro, nem ficar julgando essas pessoas. O que nós temos que fazer é ajudá-los a entender que tudo que nós fazemos para Deus tem que ser por fé e pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém dirá: mas foi com fé, foi pela fé. Não foi, porque se fosse, você não murmuraria, você não duvidaria, você não criticaria os que agora o fazem. Pelo contrário, como Barnabé, por exemplo, e tantos outros que sacrificaram e que nada lhes faltou, e não murmuraram, nem morreram, nem blasfemaram, nem saíram da fé, permaneceram. Então permaneça você na fé.
Guarde a sua fé, guarde o seu coração, os bons olhos, e não permita jamais que Satanás encha o seu coração de apego a Mamon, que é o dinheiro, o Deus deste mundo, as coisas materiais. Espero que esta mensagem o tenha ajudado. Amanhã voltaremos aqui diretamente do Jardim das Oliveiras. E não esqueça, nos veremos na Iurde ou nas nuvens.